Olá pessoal, vamos fazer mais uma gravação para o grupo Aposentadoria Agora. Meu nome é Felipe e a gente vai começar os conteúdos de investimentos que vocês estavam tanto aguardando. Hoje não vou estar sozinho, a gente vai estar aqui com o Luiz, tá? Ele é servidor como a gente, está lá em Foz do Iguaçu, ele vai fazer a apresentação dele. E o contexto da apresentação dele é renda variável, olhando para aquele tema que a gente passou na enquete e foi aprovado, que é onde eu posso investir o esforço e também onde eu posso investir o meu incentivo, ok? O Luiz vai passar as partes de conteúdo e daí eu vou trocando ideia com ele durante aqui a apresentação. Luiz, fica à vontade, seja bem-vindo, pode se apresentar e vamos tocar o barco. Opa, beleza, obrigado, Felipe. Bom dia, meu nome é Luiz Cláudio. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou técnico judiciário, estou lotado na primeira vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, sou investidor em ações desde 2019 e possuo a certificação CNPI da APIMEC, que é voltada para o mercado financeiro. Então, hoje nós combinamos de falar aqui um pouquinho com vocês sobre a renda variável. Então, o que é a renda variável? Renda variável é um tipo de investimento cujo retorno não é garantido no momento em que o investidor adquire o ativo financeiro e os seus ganhos variam de acordo com as oscilações dos preços ao longo do tempo. Na renda variável, o retorno é imprevisível no momento do investimento, ao contrário do que ocorre na renda fixa, em que o investidor sabe exatamente qual será o retorno que ele terá ao final do investimento. Resumindo aí, Luiz, se a gente for fazer um resuminho, para a renda variável tem que ter estômago, né? Exatamente. Para renda variável, você tem que ter estômago para estar preparado para as oscilações. É Isso. isso Que mesmo. elas, inclusive, podem ficar negativas, né? Isso mesmo. A pessoa tem que saber que quanto mais riscos, mais retornos. Quanto menos riscos, menos retornos. Então, se você está buscando algo que será acima da renda fixa, você tem que estar preparado para as oscilações. Caso contrário, é melhor ficar de fora. Beleza. Vamos lá, mostra uns exemplos para a gente aí. Ok. Vamos agora dar alguns exemplos aqui de investimentos em renda variável. E vamos começar pelo primeiro, que é, para mim, a minha queridinha, né? São as ações das empresas. As ações são valores imobiliários emitidos por empresas constituídas como sociedades anônimas, as populares SAs, que representam uma pequena parcela do seu capital social. As ações podem ser equiparadas a pequenos pedaços de empresas que, ao serem adquiridas, tornam o investidor um pequeno sócio desse negócio. A partir do momento que o investidor adquire uma ação de uma determinada empresa, ele passa a ter o direito de participação nos lucros, por meio do recebimento de dividendos. Existem, basicamente, dois tipos de ações: as ordinárias e as preferenciais. As ações ordinárias dão ao investidor o direito de voto nas assembleias de acionistas e as ações preferenciais permitem o recebimento de dividendos em valor superior ao das ações ordinárias. As ações são negociadas nas bolsas de valores ao redor de todo o mundo. E no momento, aqui no Brasil, a B3 é a nossa única bolsa de valores em funcionamento. Porém, nada impede que uma nova bolsa venha a funcionar nos próximos anos. No passado recente, investir em ações era visto como algo restrito a pessoas milionárias que tinham muito dinheiro ou que possuíam grandes quantidades, grandes quantias, grandes valores para aportar regularmente. Entretanto, com o advento da tecnologia, o acesso à bolsa de valores foi democratizado. Atualmente, os investidores podem adquirir ações de forma direta, por meio do seu próprio computador, do seu celular, de empresas que são negociadas no mundo todo, em bolsas de valores de qualquer parte do globo. As ações são negociadas, em regra, em lotes de 100. Entretanto, também é possível que o pequeno investidor adquira uma única ação por meio do mercado fracionário. Ou seja, atualmente, qualquer pessoa que possua uma poupança mensal, que pode ser aí a partir de 100, 200, 300 reais, pode investir em ações das maiores empresas, tanto do Brasil quanto ao redor do mundo. Eu, por exemplo, invisto em ações desde 2019,
utilizando a estratégia de acumulação de ações, visando a geração de renda passiva por meio do recebimento de dividendos, com foco no longo prazo e formando uma carteira de ações previdenciárias. O que são as ações previdenciárias, né? São empresas que possuem um histórico de serem boas pagadoras de dividendos. Então, não existe um consenso no mercado sobre qual é o prazo necessário para a gente alcançar o famigerado longo prazo. Mas, pensando em aposentadoria, vamos adotar aqui que longo prazo significa o decurso de pelo menos 15 anos. Assim, o transcurso do tempo, aliado ao investimento recorrente, ao recebimento dos dividendos e ao reinvestimento desses mesmos dividendos recebidos, geram o que a gente chama de efeito bola de neve nas ações do investidor. Então, o que é o efeito bola de neve? No mundo dos investimentos, significa crescimento progressivo e acelerado do patrimônio investido, por meio do longo prazo, dos aportes regulares e do reinvestimento dos dividendos recebidos. Vamos passar ao quarto slide. Vamos falar agora dos outros exemplos, né, de renda variável. Fundos de ações. É a modalidade de investimento em renda variável em que se investe de forma indireta, ao contrário das ações, que é forma direta, aqui é indireta, pois o investidor não realiza aquisição diretamente dos ativos financeiros, mas sim por meio de empresas especializadas na gestão e administração do fundo de ações. E essas empresas investem prioritariamente em ações de empresas visando a valorização dos seus ativos. Funciona como uma espécie de terceirização do investimento em ações, pois o investidor não seleciona quais ativos ele deseja ter em sua carteira, nem tampouco ele escolhe o momento de negociar cada uma. Os fundos imobiliários, que também são muito famosos aqui no Brasil, são investimentos coletivos que permitem aos investidores aplicarem recursos em diversos tipos de empreendimentos e ativos no mercado imobiliário. Os investidores, ao invés de comprar um imóvel físico diretamente e estarem sujeitos a uma série de burocracias, eles adquirem cotas de um fundo imobiliário. E os gestores desse fundo investem em imóveis reais, títulos de crédito imobiliário ou em outros fundos ligados ao mercado imobiliário. Os ganhos dos fundos imobiliários, assim como as ações, também ocorrem por meio de valorização dos ativos e por meio dos recebimentos de dividendos. Inclusive, os fundos imobiliários eles têm o pagamento de dividendos de forma mais recorrente do que as ações. E o último exemplo aqui que nós vamos trazer são as criptomoedas. As criptomoedas são moedas digitais descentralizadas, em que não existe um órgão governamental controlador da emissão, como, por exemplo, aqui no Brasil, o Banco Central. Atualmente, as criptomoedas são muito populares entre os brasileiros, principalmente entre os mais jovens e entusiastas da tecnologia. Porém, a gente deve ressaltar que o mercado cripto é extremamente volátil e que, em regra, não gera renda passiva e que apresenta muito mais risco do que investir em ações, por exemplo. O mercado cripto é comum ele oscilar 30%, 40%, 50% no dia. Tá, Luiz, então, só para a gente fazer um resumo aqui para o pessoal, nós somos servidores públicos, nós não podemos manter empresas, tá? Nós não podemos ser gestor de empresa, por exemplo, não podemos ser sócio administrador. Para quem quer participar do mundo empresarial, por exemplo, você pode comprar uma ação de uma empresa qualquer e participar como se fosse sócio, tá? Então você vai entrar no mundo do comércio, digamos assim, de uma maneira tranquila, dentro do seu... Não precisa sair de casa, nada, você compra do seu celular, do seu computador. Assim como dos fundos imobiliários, você pode comprar um shopping, você pode comprar um galpão, você pode comprar aqueles prédios que aparecem lá em São Paulo. Tudo dentro do seu computador, você aperta um botãozinho ali e participa do mercado real, tá? Sem ter que ser empresário propriamente dito, né? E as criptos você vai pode comprar inclusive no mercado de renda variável o dólar ou outras moedas, tá? O Luiz não trouxe aqui como exemplo, mas pode ser também. Mas as criptos aí tá agora como um outsider, né? Então você faz por fora do mercado formal, do que as pessoas estão acostumadas, então ela cai na graça de muita gente. Seria mais ou menos isso, né, Luiz? A gente pode Exatamente isso. A gente participa do mercado real sem ter que abrir uma loja, por exemplo. Isso, nós somos vedados a sermos sócio-gerentes, né, de empresas. Podemos ter até 99% de participação numa empresa, mas não podemos ser os sócios-gerentes. Então,
uma forma de nós participarmos, né, do mercado financeiro seria por meio das ações, né, ou até dos fundos imobiliários, né, como a pessoa se sentir melhor. Tá, eu já vou trazer o contexto pessoal aqui, já trazendo para a parte prática, tá? Que assim, nos Estados Unidos, como a taxa Selic deles lá, a taxa de juros é muito baixa, hoje está em 2,5 por ano, a nossa está em 15, você não vai ter um tesouro direto lá pagando para você, é uma coisa muito fácil. Então, nos Estados Unidos é comum as pessoas investirem em ações para tentarem um rendimento que ganhe da inflação deles, ok? Então, aqui no Brasil, a gente consegue sobreviver dentro da renda fixa porque os juros são altos, mas se um dia ele vier cair, tá? Ficar mais normalizado, a gente vai ter que enfrentar essa parte de renda variável, inclusive dentro da nossa carteira previdenciária lá da Icatu, modificação de perfil, etc. Porque pode ser que chegue um momento que a inflação esteja muito próxima da taxa Selic. Então, você vai ter aquele rendimento que a gente estava usando lá nos simuladores de 4,5, você não vai conseguir ficando no tesouro. Então, você vai ter que explorar uma parte de renda variável. Então, vai pensando nisso já, porque a gente avisou lá, quem migrou tem que estar pronto para as diversas modificações que vamos ter no mercado financeiro, na parte de política, tá? Até no seu perfil de risco você vai mudando de acordo com a sua idade, com os filhos vão saindo de casa, etc. Então, pensem com carinho em começar a estudar a renda variável. Vamos aproveitar o Luiz aqui para falando para a gente. O que mais você trouxe aí, Luiz? Fala aí. Ok, só pegando um gancho um pouquinho sobre o que você falou ali, da diferença, né, Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aproximadamente 50% da população deles investe em renda variável. Aqui no Brasil, cerca de 2% somente investem em ações. E isso, com certeza, é em razão da nossa alta taxa de juros, né? Sim, ontem, por exemplo, eu peguei lá na Economática, é, a- a- o CDI, né, dos últimos 10 anos, ele só perde para 18 empresas listadas na bolsa nos últimos 10 anos. Então, não tem por que você, teoricamente, entrar com risco se o CDI vai te Exato. deixar tranquilo lá. As empresas que ganharam, lógico, às vezes ganham de lavada, ganha 7 vezes mais. Mas para você acertar essa empresa, né, você vai falar de diversificação de carteira, então não dá para você comprar a empresa que vai se transformar, a empresa que vai ganhar. Você vai ter que comprar algumas empresas para tentar fazer uma média um pouco maior. Então, no Brasil, gente, é muito difícil você vencer o CDI, só que isso não significa que você fica fora da renda variável. Ela vai fazer parte do seu portfólio ali, porque ela te traz, quando a gente pensa em investimentos, até esqueci de falar aqui no começo, depois eu vou fazer uma introdução para esse vídeo, que a regra de ouro para o investimento é você dormir à noite. Tá? Você dormir à noite, Exatamente. vai estar tudo certo. E cada tipo de investimento ele tem várias qualidades. Então ele pode servir para dar liquidez, ele pode servir para se defender da inflação, ok? Então não pensem só em rentabilidade, apesar de que é o que vende, né, Luiz? Você vai pegar os vídeos Exato. aí, é o que vende esse está pagando não sei quanto, né? Mas a gente tem que pensar na nossa composição de forma estratégica para a parte tributária, para a parte de liquidez, para a parte de defesa das inflações, etc. Só a título de exemplo, eu vou deixar o Luiz falar, quando nós tivemos a hiperinflação no Brasil, não adiantava você ter taxa de juro alta, porque o seu dinheiro virava pó. Quem defendeu naquela época foi a carteira de ações. Quem tinha as ações conseguiu sobreviver aquele período no mundo dos valores mobiliários, ou seja, o pessoal comprava carro, comprava casa, comprava fazenda para não perder o dinheiro para a inflação. Mas quem estava no mundo imobiliário, né, que é no caso das ações, ele conseguiu se defender também e quem ficou nos juros não conseguiu. Então não pensem assim, o tesouro é super seguro. Ele é seguro para várias situações da vida, mas pode ser que algumas é as ações que vai te defender. Beleza? Exatamente. Vai lá, Luiz. Ok, então vamos lá agora falar um pouquinho sobre as vantagens, né, que existem na renda variável. Então, existe a possibilidade de você ter um retorno financeiro elevado. A renda variável pode proporcionar retornos maiores dos que os que são obtidos pela renda fixa. A possibilidade de você ter mais formas de retorno do que somente a valorização do ativo. O investimento em renda variável possibilita que o investidor lucre tanto com a valorização dos ativos, que é subir, valorizar o preço da sua ação, quanto com o recebimento dos dividendos. A diversificação da carteira de investimentos, que eu acho que é fundamental para todos nós aí que vamos pensar na migração, porque, como diz a velha expressão do mundo dos investimentos,
A gente nunca pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu, por exemplo, nesse exato momento que a taxa Selic está em 15%, tenho aproximadamente 50% dos meus investimentos em renda fixa e 50% em renda variável. E eu vou trabalhando com isso de acordo com o sobe e desce da queda da alta ou da queda de juros e com as oportunidades que me aparecem na renda variável, né, nas ações. Quando eu acho que tem algum preço que está descontado, eu acabo tirando um pouquinho a mais do que tem na renda fixa e vou para a renda variável. Agora vamos falar um pouco sobre as desvantagens, né, de nós investirmos em renda variável, porque não existem só vantagens. Acho que uma das principais é a imprevisibilidade do retorno. Então, quem não está acostumado às oscilações pode sentir... Aqui talvez seja o ponto mais crucial, né, para a pessoa pensar se isso é para ela ou não. A renda variável apresenta uma alta volatilidade e não há como se definir qual será o retorno financeiro no momento que você investe. Os riscos envolvidos na renda variável são muito maiores do que os que existem na renda fixa. O investidor não possui uma garantia de qual será o retorno dele sobre o investimento. Pode, inclusive, dar algum prejuízo momentaneamente, ou você lucrar menos do que você esperava no curto prazo. A gente nunca tem uma certeza de como o mercado vai se comportar. E na renda variável, existe sempre a possibilidade, inclusive, de que a sua ação chegue próxima ao zero, ou até vire pó, caso a empresa vá à falência. Então, assim, não existe como você ter a certeza que não ocorrerá a perda financeira. Você tem que estar ciente que ela sempre pode ocorrer. E acho que a principal desvantagem que existe na renda variável, vejo isso pelos meus amigos, pelos meus colegas, né, que ficam receosos em começar a investir, é o impacto emocional. As oscilações dos preços podem resultar em decisões muito impulsivas e irracionais, levando as pessoas a vender seus ativos no prejuízo ou obtendo lucros muito inferiores ao que poderiam ter tido se tivessem mantido os ativos por mais tempo. Então, fora as diversas notícias que a gente tem no dia a dia, nos noticiários, que podem ser negativas e que geram aflição, né, nas pessoas. Deixa eu compartilhar aqui uma experiência, que é quando você começa a mexer com renda variável, ou a gente faz os famosos trades, né? Então você nunca vai ficar satisfeito. Isso a gente vai estudar lá em finanças comportamentais. Se você compra uma ação a R$1, ela vai a 10 e você vende, você fica olhando. Se ela vai a 20, você fica triste, porque você vendeu no 10 e poderia ter ganhado 20, ok? E se ela cai para baixo, aí vai lá para baixo e vira pó, né? Aí você fica triste porque você perdeu e tende a tentar recuperar aquele prejuízo. Então a gente vai virando uma bola de neve emocional negativa. Você tenta recuperar o prejuízo e vai investindo mais, fazendo a famosa média, né? E daí a coisa vai ficando cada vez pior. E quando você ganha, você ainda não fica feliz, porque você fala, eu podia ter investido mais, eu podia ter colocado mais dinheiro, eu podia ter esperado mais. Então vocês vão ter que se acostumar no mundo dos investimentos a criar uma estratégia antecipada daquilo que você pretende vencer ou receber, e essa estratégia cumprida você finaliza e sai e presta atenção no seu comportamento emocional, porque a sua tendência vai ser ficar triste, ganhando ou perdendo, tá? Isso a gente tem vários estudos aí, inclusive de prêmio Nobel, já falei isso na palestra, em relação à parte comportamental. O seu cérebro, tá? Todo mundo tem um cérebro aí dentro da cabeça, e ele não vai funcionar racionalmente para investimentos. A maioria das coisas ele já não funciona, tá? Depois a gente pode falar sobre neurociência aí. Mas para investimentos isso é pior, e conforme você vai tendo perda ou ganho, ele não te dá a satisfação que você espera, tá, gente? Então, preste atenção neste ponto aí também. Pode ser. Maravilha, vamos lá. Começando a investir em renda variável, né? Que será o caso aí de quem optar, né, por essa modalidade. O primeiro passo é você entender qual é o seu nível de tolerância ao risco. Cada investidor possui a sua própria tolerância quanto às oscilações do seu patrimônio e deve entender
se ele vai ficar confortável ou não em ver os preços ali dos seus ativos valorizando ou desvalorizando. Antes de investir em renda variável, a pessoa deve se perguntar se ela vai ficar tranquila em ver o seu patrimônio desvalorizando 20, 30 ou até 40% do dia. Nem todo mundo vai se sentir confortável com isso, né? Costuma-se dizer, né, no jargão do mercado financeiro, que a bolsa de valores ela sobe caindo, ou seja, a longo prazo, o mercado tem uma tendência altista, que é de subir, mas no curto prazo existirão quedas e algumas podem ser abruptas, né? Como por exemplo aconteceu na pandemia. As ações simplesmente despencaram de um dia para o outro, houve um verdadeiro banho de sangue ali, né? Então, mas quem ficou, quem segurou, depois surfou a onda de toda a valorização. A renda variável, ela é atrativa financeiramente, justamente por poder te proporcionar ganhos maiores do que existem na renda fixa. Porém, nem todo mundo possui o perfil adequado para lidar com essas oscilações. E mais importante do que o retorno financeiro, como o Felipe tinha falado, é o investidor poder dormir tranquilo de noite. Chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar, tudo bem, estou tranquilo com o meu dinheiro. Não tendo que se preocupar se o seu patrimônio desvalorizou, desvalorizou, se o seu dinheiro sumiu. Então, mais importante do que a rentabilidade é a pessoa estar bem com ela mesma. Pesquisa, né? Pesquise muito sobre renda variável antes de investir. Hoje, na internet, existe muito material educativo, gratuito e de qualidade sobre renda variável e suas diversas modalidades. Eu, inclusive, comecei a investir depois de assistir diversos vídeos de vários YouTubers, de ler vários e-books, de ler alguns livros físicos e de acompanhar matérias relacionadas ao mundo dos investimentos. Conforme eu ia lendo e assistindo os vídeos, eu ia gostando mais daquilo. No Brasil, existem inúmeros influencers de finanças que possuem muito conteúdo. E mais especificamente sobre ações, aí a gente tem algumas pessoas muito boas que podem ajudar bastante quem está conhecimento, quem está começando, né, no mercado das ações. Comece a investir em renda variável após você decidir em qual das caixinhas você quer entrar. Eu quero ações, eu quero fundos imobiliários, mas decida antes, né, qual delas que você quer. E comece com valores baixos, né? Não vá, poxa, eu vou pegar os 35 mil que eu recebi do meu incentivo e vou comprar aqui as ações da Magalu. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? Comece pequenininho, aprendendo aos poucos, para depois você dar um passo maior. Invista com foco no longo prazo, ou seja um investidor, não especule. Quem compra hoje para vender amanhã, você não é um investidor. Você está especulando, você está pensando no curto prazo. A gente que está falando aqui de aposentadoria, a gente tem que pensar no longo prazo. A gente está pensando para daqui 15, 20 anos, 30 anos alguns, né? Então vamos investir, não vamos especular. E, por fim, né, procure a ajuda de um profissional em renda variável, caso você ache que seja necessário, né? Existem alguns profissionais, né, que podem ajudar o iniciante, planejadores financeiros, assessores de investimento ou os agentes autônomos de investimento, que fazem parte aí dos grupos XP, BTG, e os consultores de investimento também. Luiz, Vamos ao... deixa eu fazer Opa, só vamos lá, Felipe. deixa eu fazer um adendo aqui sobre a parte ali dos profissionais. Quando a gente começou, você começou em 2016, né? 19. 19, eu comecei em Isso. 2015. Então, as coisas eram mais. Já tinha mais uma fomentação do mercado, assim, tá? Mas hoje em dia ela explodiu. Então hoje está muito mais fácil, muito mais. Só que só prestem atenção que qualquer dessas corretoras grandes, você vai ter um assessor de graça, mas eles se tornaram quase gerente de banco, tá, gente? Então tomem cuidado, não estou generalizando, mas eles ganham por comissão e nós temos aí alguns sendo denunciados, etc. Então tem que ser alguém da sua confiança, vai tranquilo, ele pode te ajudar, né? Fazer, mas ele vende e conforme a carteira dele vai crescendo das pessoas que ele assessora, ele ganha uma porcentagem. Não são todos que fazem isso, nós temos, como todo lugar no mercado, as pessoas boas, as pessoas mais intencionadas e as bem intencionadas. Só tomem cuidado em relação a isso, que quando vem de graça, falam, a pessoa está me ajudando aqui, tá?
tá? Presta atenção que pode ser que você esteja colocando um produto que você não tem perfil, que você não consegue. Então, é melhor você se conhecer primeiro, para conhecer o seu assessor e conseguir tirar um papo com ele de uma maneira mais técnica, entender o que ele está te oferecendo, etc. E qualquer coisa você pergunta para alguém, vai lá, o grupo vai ter gente, procura aí, as IAs hoje ajudam na parte básica, né? Para que saber que você não está sozinho nesse mundo aí e nós podemos oferecer ajuda, a gente vai montar essa rede de informações. Tá aqui eu, tá o Luiz, vai vir o Eduardo, daqui a pouco a gente vai conversar. Então, todo mundo vai entrar nesse barco e vamos caminhando. Tem gente que nem entrou na praia ainda, tem gente que já está no barco lá na frente. Então, isso não significa que você sabe mais ou menos que o outro. Cada um vai ter uma experiência diferente. Um ponto para a gente prestar atenção, seja renda variável, renda fixa, qualquer coisa. No mundo dos investimentos, você só vai saber quando você fizer prática, tá? A teoria é uma coisa, simulador é uma coisa. Quando você coloca um dinheiro lá, é aí que você começa a sentir o seu emocional balançando e é aí que você vai se conhecendo, ok? Então, vão com calma nesse período. Conhecimento, autoconhecimento é fundamental e se você cresce por si só com ajuda, é uma coisa. Agora, se você procura em alguém que vai dizer para você o que você tem que fazer, a coisa pode ficar bem difícil de recuperar depois, né, Luiz? Exatamente. Eu acho que nós que somos do judiciário, a gente tem até um exemplo bom para isso. Nós aqui no nosso balcão, a gente costuma falar recorrentemente para as partes que elas precisam buscar um advogado. Então, talvez aí essa busca por um profissional seria mais ou menos como busca de um advogado. Quem você vai buscar como advogado? Um advogado em que você confie. Afinal de contas, o mercado está cheio de profissionais, né? Tem o bom, tem o ruim, enfim. Então, busque um profissional que seja da sua confiança, né? Vamos lá para o nosso último slide. Onde investir, e o mais importante, né? Onde investir o esforço mensal e o incentivo. A longo prazo, a renda variável, ela oferece oportunidades de ganho muito acima do que a gente tem na renda fixa. Então, ela pode ser uma excelente estratégia para gerar renda passiva e possibilita retornos que podem contribuir consideravelmente com a aposentadoria complementar do servidor público. E o servidor, por possuir uma renda recorrente, ele pode realizar aportes mensais por meio do investimento em ações, visando a construção da sua própria carteira previdenciária. O servidor que optar pela migração pode, a título meramente exemplificativo, investir o seu esforço mensal recorrentemente em ações, aportando valores módicos como 100, 200, 300 reais mensais, que no longo prazo, o investimento regular em ações, que são pagadoras de dividendos, acaba gerando o efeito que nós falamos, a bola de neve sobre o seu patrimônio, desde que o investidor reinvista sempre os seus dividendos recebidos, comprando mais ações. E mais importante que o valor do aporte mensal, se ele é pequeno, 100, 200, 300 reais, é iniciar a formação de uma carteira previdenciária que vai te gerar renda passiva e que vai poder contribuir para a sua aposentadoria complementar. Mais importante do que o valor do aporte é o tempo. Quanto mais tempo e quanto mais recorrência o servidor tiver nos seus investimentos, maior vai ser o seu patrimônio ao final. Sobre o incentivo. O TJ pagará, provavelmente, de forma parcelada esse incentivo, conforme a gente viu até agora nas normativas que foram divulgadas, né? Digamos que o servidor receba, que vai ser o meu caso, né, 35 mil reais de incentivo. E digamos que o TJ vai nos pagar em 10 vezes de 3.500 reais. A cada recebimento de parcela, o servidor pode, por exemplo, investir nas mesmas ações que já integram a sua carteira previdenciária, aumentando assim o efeito bola de neve. Ele pode comprar mais ações, receber mais dividendos e aumentar o seu patrimônio. Então, o que nós estamos passando, que eu estou passando aqui, é que a pessoa use tanto o seu esforço mensal quanto o seu incentivo para comprar as mesmas ações. E investir em renda variável, principalmente em ações, né, exige principalmente paciência, estudo e controle das emoções. Não existe almoço grátis no mercado financeiro. Para se obter retornos maiores, sempre existirão riscos maiores envolvidos. Por fim, né, a gente sempre tem que lembrar,
esta apresentação aqui ela é meramente educativa e que não se trata de nenhuma recomendação de compra de ativo algum, né? Quem tiver interesse, né, no assunto, quem quiser se aprofundar, tiver qualquer dúvida, fique à vontade, pode me procurar depois, a gente pode trocar uma ideia sem problema nenhum, né? Fica ali, estão os meus contatos, fiquem à vontade aí, pessoal. Bom, Luiz, agora a gente terminou a parte básica, né? E sobrou um tempinho ainda. Eu quero saber se a gente pode trocar aqui algumas ideias. Você Opa, consegue aí? vamos lá, tranquilo. Tá, então vamos lá. Nós estamos falando aqui, gente, do básico, ok? É uma explicação para vocês terem uma ideia de que existem esses produtos. Por exemplo, só para colocar aqui, o Luiz falou a parte pessoal dele que ele gosta de ações. Eu, pessoalmente, enfim, invisto em renda variável de outra forma. Não gosto de ações, prefiro o mercado das opções e dos fundos imobiliários. Mas aí é cada um que vai se assentando dentro da sua praia, ok? Então não adianta você querer chegar para alguém e falar, ah, você gosta disso, né? Então eu vou copiar o que você faz. Ou você pode comprar hoje, tem aquelas carteiras recomendadas, né? Então tem todo um tipo de mercado por trás das ações e se você for procurar no YouTube, lá, Instagram, vai ter um monte de gente falando, ó, agora a ação, encontrei uma ação escondida na bolsa. Então eles vão tentar te vender alguma coisa em relação à rentabilidade ou a grande tacada que vai você ganhar dinheiro muito fácil, tá? Então nós estamos tratando de aposentadoria, aporte recorrente, ok? E primeiro, para começar a renda variável, acho que o Luiz vai concordar comigo, é você procurar a tal das finanças comportamentais. Começa por lá, você vai entender o que vai causar nas suas emoções, no seu cérebro, no seu corpo, quando você for mexer com isso. Tá? Depois você vai entendendo o que são ações, fundos imobiliários e outro tipo de coisa, mas a minha recomendação vai nas finanças comportamentais. Você tem alguma dica, alguma ideia de quando que você começou, o que você fez, só para dar um caminho para o pessoal? Não, ok. Acho bem bacana você estar abordando isso, Felipe. Principalmente que a gente está lidando com pessoas que, na maioria dos casos, não teve vivência nenhuma, né? Ainda com uma renda variável. Por exemplo, você falou sobre opções. Eu estou entrando agora em opções. Opções é algo que o iniciante tem que ficar muito longe, porque você já tem que ter uma bagagem sobre o mercado. A pessoa começou agora, né? Tá recebendo o seu aporte mensal, não vai entrar nessa, porque você não tem ainda o comportamento adequado para aquilo, nem o conhecimento técnico, né? Para mim, como eu comecei, né? Eu comecei estudando sozinho mesmo, né? YouTubão, livros, e-books, mão na massa, não segui dica de ninguém, fui comprando o que eu fui aprendendo, tem uma assinatura de uma research, né, que é uma casa de análises, ali eles fazem o valuation, né, valuation, a valorização eles nos dizem qual é o preço-alvo, né, das ações, que para mim importa, eu sempre compro no preço que eu acho que está atrativo, mas assim, eu não sigo tudo que me falam, eu sempre vou pelo que eu acho. Vejo os resultados das empresas e falo, oh, não, isso aqui está de acordo com o que eu penso, essa aqui não está. Vejo as cotações e penso, essa aqui está no meu interesse, essa não está. Então, cada pessoa tem que fazer o seu próprio convencimento. Não é nem eu aqui, nem o Felipe, nem nenhum outro profissional que vai falar para a gente qual é a melhor forma de investir o nosso próprio dinheiro, né? Nosso dinheiro é tão difícil de ser conquistado, né? E a gente vai entregar ele para alguém que administrar isso. Então, assim, para mim, na minha cabeça, isso não me entra, sabe? Eu tenho que gerir meu próprio dinheiro. Até por isso que foi fácil para mim decidir pela migração. A partir do momento que eu vi o grupo ali, eu vi que existiam outras pessoas que já tinham migrado, que estavam tendo a coragem, né, de migrar, eu fui também. Eu soube que tiveram pessoas, acho que até você, né, Felipe, que migraram no primeiro dia, né? Eu Você, fui na primeira semana ali, só isso. o Djalma, se eu não me engano, acho que falou isso. Eu falei, nossa, eu deveria ter feito isso também. Mas é natural, a gente fica com medo, né? Então eu mesmo já investindo em ações, já lidando com a renda variável, também fiquei preocupado, né? No primeiro momento ali. Mas quando eu senti que já existiam outras pessoas com esse mesmo pensamento, falei, não, é isso, a gente tem que gerir nosso próprio patrimônio
E vamos lá, o mundo muda, as coisas mudaram, não dá mais para a gente pensar só no Estado superprotetor, fizemos concurso, o TJ vai nos garantir tudo, porque a realidade mudou e até a nossa aposentadoria existirão outras reformas previdenciárias que vão jogar contra o servidor, com certeza. Antes que o pessoal comece a falar que o nosso grupo é um grupo de migração, nosso grupo, na verdade, é um grupo de rede de informações, tá? E então depois eu vou coletar alguns depoimentos de pessoas que não migraram, mesmo com simulação positiva, tá? Ou que não pretendem migrar, mas que o Luiz está falando que ele sentiu conforto em encontrar pessoas, tá? Então vocês vão encontrar pessoas no grupo que querem migrar, que não querem migrar, e a maioria que está lá está pensando nisso porque a proposta é sair. Todo mundo já tem alguma coisa garantida que seria a não migração, né? E também em relação a essa situação de você encontrar outras pessoas lá, né? E vai ficando mais tranquilo, mais como se fosse um conjunto, tá? Mas a decisão final é sempre sua. Não adianta a gente ficar ali esperando para ver o que vai acontecer e eu fui por causa de alguém, mas daqui a pouco você que vai ter que lidar com isso, tá? Agora trocando de assunto, Luiz, o que eu penso em fazer? Lá dentro da carteira previdenciária vai entrar agora a ICATU, né? Essa previdência complementar. Então, o que eu estou decidindo fazer? Não sei se você vai fazer igual, vamos trocar uma ideia aqui. Eu prefiro deixar para a parte da ICATU um perfil conservador, onde eles vão investir em título público lá, beleza. E o que sobrar na minha mão, com o esforço, incentivo, ou até o dinheiro que sobra por mês, porque, pessoal, mesmo que você não migre, você vai ter que fazer investimento, que a gente viu as barras vermelhas lá. Então, quem não sabe o que é a barra vermelha, assiste a palestra no Mito 1, você vai ver que você precisa juntar dinheiro se você quiser manter o seu padrão de vida. Tem outras opções que eu dou na palestra, mas se você quiser manter, você vai ter que fazer um investimento ou alguma coisa do tipo para chegar lá. Então, não migrei, não preciso pensar em investimento? Não, precisa também, né, que vai faltar lá. Mas eu pretendo deixar a parte conservadora lá, porque não sou eu, na ICATU, fundos a gente não investe propriamente dito, né? Você delega para alguém fazer e isso tem vantagens, desvantagens, etc. Mas aí a parte, digamos, que vai ficar na minha mão, eu prefiro fazer a parte mais arriscada sob o meu controle, tá? Então aí entra a parte de renda variável, etc. Então você pretende fazer a mesma coisa? Ou quem quiser, por exemplo, pode pegar um perfil mais agressivo na ICATU mesmo e investir por ações lá. Eu não sei o que quero fazer, mas eu quero tomar um risco. Pode pegar lá, né? Aí, o que você acha? Exato. Eu seguirei mais ou menos esse seu pensamento, Felipe. Eu vou seguir provavelmente agora, no dia 1º, eu vou receber, agora, né, hoje, devo receber, inclusive, hoje ou amanhã, o e-mail de boas-vindas. Eu vou optar pelo perfil super conservador, 100% da ICATU, né? 100% no Tesouro Direto. Por quê? Porque é uma carteira previdenciária. Então, o nosso CDI altíssimo, a Selic em 15%, eu acho que é muito difícil a gente conseguir bater essa realidade. Eu vi, inclusive, o pessoal falando sobre, vai perder para a inflação. Historicamente, no Brasil, a gente tem juros reais positivos. O Brasil tem é o país que tem a terceira maior taxa de juros positivos do mundo. Então, assim, nós somos o paraíso da renda fixa. Então, para minha aposentadoria, vou colocar no perfil 100% Tesouro Direto. Aí, os meus aportes mensais, o meu esforço mensal, vai ser, como a gente fala no mercado financeiro, tiro, porrada e bomba. Vão ser ações, eu estou começando em opções também, talvez vou colocar um pouquinho em opções, mas principalmente em Vamos ações. falar de opções depois, eu e você. Opa, vamos sim, mas não vamos falar para geral para não Ainda complicar o não, calma. pessoal. Inclusive até um pouquinho em criptomoeda. Então, aí é para correr risco. O meu esforço mensal vai ser risco, total. Mas também é que o nosso esforço aqui, falando de servidores, não de magistrados, né? O nosso esforço é pequenininho, perto que vai ficar lá. Então, o que o Luiz está falando? Que ele não vai colocar metade, metade. Ele já está na metade, metade, mas vai ficar na Catu um valor maior, um valor menor, ele corre mais risco para tentar mais retorno, gente. Então, não é assim, Exatamente. Não, vou fazer tudo, vou colocar um não é cortar no incentivo. meio, né? Eu vou pegar, cortar no meio aqui. Não. É a sobrinha que vai ser ali mensal. Como é um valor menor, o principal já está garantido lá na Icatu, a pessoa pode se dar ao luxo de correr mais riscos, né? Sabendo que quanto mais riscos,
maiores as chances de ganhos, né? Mas você pode também ter alguns prejuízos nesse meio do caminho. Agora vamos fazer uma provocação, tá? Nós estamos aí com 15, beleza, mas a gente sabe que a taxa de juros do Brasil daqui a pouco ela se comporta e ela vai lá para 6, né? Ela vai ficar ali 8, 6, 4 talvez, aí dependendo. Aí você vai ver que o tesourão já não vai estar garantindo, etc. Aí o que você faz lá na Icatu? Você pretende modificar o perfil, pegar um moderado, pegar alguma coisa, ou você deixa lá para ver o que vai acontecer? Bom, só posso falar por mim, né? Eu, desde 2019, que estou acompanhando o que acontece no mercado, né? A gente chegou a ter a nossa taxa de juros em 2% no governo Uhum. passado, mas foi algo totalmente atípico. Nunca na história do É, país fora isso tinha pandemia, acontecido. né? Isso, né? É totalmente atípico e eu não acredito que a gente vai ter uma taxa de juros novamente nesse patamar 2%. Inclusive, a média histórica do Brasil é acima de 2 dígitos, Sim. é acima de 10%. Então, eu não mexerei, eu não alterarei a minha política de investimentos do meu perfil super, super conservador, né, Catu? Mesmo que nossa taxa de juros chegue em algum patamar, sei lá, 6%, digamos, né? Pode acontecer, troca de governo, vem um ministro da Fazenda que tem um outro pensamento, né? Pode acontecer, mas eu não trocaria, porque eu sei que isso é passageiro. No Uhum. Brasil existe muita pressão para que a gente tenha taxa de juros alta, e isso não vai mudar porque faz parte da nossa estrutura como país. Mas Então, vamos. eu não mexerei. Aí nós estamos falando assim, um cenário hoje, futuro, com a sua cabeça de hoje, né? Aí lá na Exato. frente, o Brasil mudou, etc. O importante é saber que vocês têm essa flexibilidade, né? De poder fazer essa movimentação, mas nem todo mundo vai ter a tranquilidade de fazer. Por exemplo, eu invisto desde 2007 em previdência privada. E eu já troquei meu perfil lá algumas vezes de acordo com a situação que estava ali do governo, etc. Então, 2 anos num, 2 anos no outro, eu me acostumei e tenho tranquilidade de fazer. O Luiz já não tem, mesmo sendo CNPI, investindo em ações, só para vocês terem uma ideia como as pessoas são diferentes e como elas vão se comportar. Nós estamos chegando aqui no final, Luiz, então eu quero fazer só um, uma suposição com você aqui. Eu vou Opa. fazer isso mais elaborado nesse vídeo ou no começo ou no outro, eu não sei, que eu preciso gravar ele, mas tá muita gente, nós ouvimos na palestra que teve lá no tribunal, a doutora Cláudia, ela falando assim, ó, não recomendo colocar o esforço nem o incentivo na Icatu, porque o dinheiro fica preso até o final. E isso causou nas pessoas quase um negócio, uma especialista falando que não é para pôr lá. Ela falou, gente, por questão de liquidez, o dinheiro fica preso. Então nós vamos pensar o seguinte: eu tenho educação financeira para guardar por mês ou eu vou gastar o dinheiro? Se você não tem, às vezes é melhor pôr na Icatu, larga lá, porque senão você vai gastar o dinheiro. Esse é um ponto que não foi trabalhado lá na palestra e eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco. Mas além disso, tá? Eu, Felipe, fiz um planejamento tributário, que é uma outra parte de investimento que quando você investe por fora, vai receber esse dinheiro, você vai pagar mais imposto de renda. O que eu descobri aqui, Luiz, eu vou te contar em primeira mão, aí você reage aí, tá? Se eu pego o meu dinheiro do esforço mensal e vou investir por fora da Icatu, ou seja, eu ponho 8,5 na Icatu e o que sobrar eu vou fazer por fora. Eu pago de imposto de renda um valor de perto de 27,5%, então eu vou perder aí 25%, digamos, já de cara, ou seja, onde eu for pôr por fora tem que vencer a Icatu em 25%, porque eu já estou pagando imposto de renda, e para minha surpresa, mesmo trabalhando com tributário, foi descobrir que lá na declaração de ajuste anual, se eu deixar ela do jeito que está, eu pago mais um pouco ainda de imposto de renda, tá? Então, só para você ter uma ideia, ficou aqui assim, se eu invisto por fora, no final do ano eu teria R$ 1.650. 1.650, guarda esse número, tá? Se eu desisto, falo, não vou fazer por fora, eu vou pôr tudo na Icatu, deixa ficar preso lá, porque eu não vou mexer nesse dinheiro mesmo, a aposentadoria fica lá. E vai dar mais tranquilidade para mim também, não preciso ficar investindo por fora, vai pegar da folha de pagamento. Eu subo de 8,5 para 12 lá na Icatu. O que acontece? No final do ano, eu tenho R$ 2.060. Então, 6.650 por fora e 2.060 se eu ficar tudo na Icatu. Isso por causa do imposto de renda, tá, gente? Por causa de imposto de renda. Então, qual a conclusão que eu cheguei aqui? Que se eu for fazer por fora, eu tenho que ter um investimento que me pague 50% a mais
do perfil que eu escolher na Icatu durante 5 anos para eu empatar o jogo, tá? O que que você acha disso? Vale a pena o esforço, você pegar o esforço, né? E mais o esforço mental de investimento, colocar por fora para você ter uma liquidez para esse dinheiro ficar na sua mão, não ficar preso até o final, sabendo que você tem que vencer em 50% o valor do perfil. Então vamos supor que lá está pagando 4% acima da inflação. Você tem que conseguir 6 por fora e você vai conseguir empatar esse jogo daqui 5 anos. Isso aí me surpreendeu. O que você achou? Não, entendi. Muito legal esse seu estudo, Felipe. Parabéns. Depois eu vou Eu detalhar acho ele, tá? Agora é muito só para você bacana. reagir. Eu acho que a parte tributária é super importante, né? E poucas pessoas manjam disso, né? Eu, por exemplo, não tinha me atentado em nada sobre os efeitos que o imposto de renda ainda vai nos causar sobre essa migração, né? Então, diante disso, né? Partindo das suas premissas que a gente precisa buscar 50% a mais em 5 anos. Eu, dentro do meu perfil, acho que isso é perfeitamente viável na renda variável. Uhum. Até porque a maioria das pessoas vai ficar muito mais tempo fazendo os seus aportes mensais do que 5 anos. Eu, por exemplo, vou ficar 16, 20 anos fazendo meus aportes. Então, o universo para mim de 5 anos é muito pequeno. E vamos pensar, 50% acima do rendimento que você tem ali No no perfil, né? CDI, no perfil, né? No meu, né? Eu Você vai vou pro super pegar conservador. Então você isso, tem que meu perfil vencer tem que super vencer a Selic, conservador. né? Isso. Tem que vencer a Selic. Não é algo difícil de se ocorrer na renda variável. Tá. Então, o que nós estamos falando aqui é que assim, se você for fazer por fora, pensando só, gente, eu estou falando aqui só de investimento, só de rentabilidade. Depois eu vou detalhar o vídeo de várias coisas que você tem que levar em consideração. É você dormir à noite, é a liquidez, é funcionalidade do dinheiro que você vai pôr, ok? Tem gente que está com dívida aí e vai pegar esse esforço para pagar a dívida. Não podemos pensar em rentabilidade para esses casos, tá? Mas pensando só em rentabilidade, no meu caso, essa é uma simulação para mim, não é para todo mundo, não é generalizado. Dependendo do seu imposto de renda, isso vai mudar bastante. Se você quiser fazer pessoal, aí você tem que procurar alguém. Lá no grupo tem a listinha das pessoas que podem te ajudar, né? No meu caso, não adianta eu pegar por fora, tá? E querer ganhar liquidez aplicando no tesouro. Não vai funcionar. Eu tenho que partir para alguma coisa que tende a vencer no longo prazo. E daí eu fui buscar ontem, por exemplo, para vencer a Selic usando ações e Bovespa, alguma coisa, em 50% nós tivemos 34 ações até hoje, nos últimos 10 anos. Tá? Então, não é fácil você construir uma carteira que vai vencer em 50%. Então, não é só por rentabilidade. Você tem que sair desse jogo de aportar o seu incentivo. O incentivo é tranquilo porque não tem imposto de renda, ele é indenizatório, a gente vai falar depois. Mas o esforço mental, esse 200, 300 para o magistrado que é 1.600, 1.700, você tem que ter ideia que você tem que ter mais habilidade para conseguir vencer e ele tem que ter uma função para você. Só porque você não quer deixar preso na Ecatu, porque alguém falou para você que não é bom deixar lá, você tem que pensar, mas eu quero ter dinheiro na minha mão. Eu prefiro perder um pouco de rentabilidade e me arriscar um pouco mais por fora, ou porque eu quero ter esse dinheiro na minha mão, ou porque eu quero pagar uma dívida, alguma coisa desse tipo. Só estou fazendo um alerta aqui porque foi dado numa palestra, generalizadamente, que é melhor não pôr na Ecatu. E eu estou fazendo para o meu caso, por exemplo, em relação financeiramente, não é por outros aspectos que a gente vai tratar depois, que é difícil você conseguir ter um retorno positivo acima disso, salvo se você usar uma previdência privada, tá? Então, a previdência privada fora da Icatu vai amenizar esse efeito, tá, Luiz? Então, você pode, por exemplo, pegar uma previdência privada e lá dentro da previdência privada você colocar um fundo de ações. É uma opção para você fugir da tributação e você já não tem mais esse peso de ter que ganhar 50% sozinho, tá? E para quem a gente pode falar de previdência privada depois, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Você fala de renda variável, o Eduardo vai falar de renda fixa e eu vou fazer de previdência privada justamente por esse motivo. Hoje nós temos mais de 600 tipos de fundos de previdência.
E desses 600 tipos, algum pode ser que faça mais ou menos o que você faz na sua carteira pessoal. Então, vamos supor, o Luiz vai aportar aí 100, R$ 200 por mês sozinho e ele ganha, né, um pezinho nas costas e falar, agora que o Felipe falou para mim, eu vou ter que ganhar 50% disso aqui, senão eu compensava ter colocado lá em Ecatu. Quer saber? Eu vou abrir mão disso aí. Eu vou fazer uma previdência privada, coloco esse duzentão lá e lá eu seleciono um fundo que tem uma política parecida com o que eu faço, uma política de dividendos, alguma coisa. Você pode até acompanhar a carteira do fundo, por exemplo. Já tira isso aí de você e ainda vai sobrar um pouco para você colocar por fora. Tá? São coisas que a gente vai percebendo que não é simples assim. Ah, vai ficar preso na Ecatu e tira lá. O que você achou dessa situação, Luiz? Eu acho bem bacana você trazer isso para o nosso grupo aí de servidores públicos, até porque a maioria ainda não investe, né? E talvez ela ter essa segurança de que você vai terceirizar a profissionais do mercado, né? Porque um fundo de investimento, a previdência privada é tocada por profissionais. Você tira essa pressão de você mesmo, de o que eu vou ter que comprar, o que eu vou ter que fazer, minha rentabilidade vai ter que ser X, vai ter que ser Y. Então, acho que emocionalmente essa escolha pode ser bem viável para os nossos colegas servidores. É. Claro que cada pessoa, né, pensa de uma forma, no final do dia a decisão é individual, mas eu acho que é um excelente conselho, esse de que a pessoa também utilize, né, pelo menos pense sobre o assunto, sobre previdência privada ou um fundo de ações. Só para você ter uma ideia, você já investe hoje mensalmente, né? Isso. Independente de migrar ou não, agora vai sobrar um dinheiro Isso. a mais, né? Exato. Então, Já é parte do meu dia a dia. Então, para mim, é só né? mais do mesmo. Agora eu vou falar para vocês em relação a mim. Eu já faço mensal, então eu já tenho uma carteira de aportes mensais, etc. Isso não influencia no meu imposto de renda, porque eu já estou pagando imposto de renda, porque não vai mudar. Então, o que é possível hoje, só para vocês terem uma ideia das possibilidades? Eu pegar esse aporte mensal que eu faço, já está acostumado, eu mantenho ele ou transformo ele numa previdência privada só para zerar o meu imposto de renda dessa situação do esforço. E o esforço, propriamente dito, o dinheiro que vai entrar por mês, eu faço por fora. Então, o Luiz, por exemplo, tem o dinheiro que ele já coloca. Vai vir mais esse esforço. Esse esforço você pode terceirizar, colocar numa previdência, ou no final do ano vocês vão se acostumar, para quem migrou, tá? Ou quem tem previdência privada. No final do ano começa a chegar um monte de e-mail para vocês. Se você aportar tanto na previdência, você vai conseguir até 12% da sua renda bruta tirar do imposto de renda e tal. Então, vocês vão se acostumando com essas habilidades que a gente vai tendo de as situações diferentes do mundo tributário que vão influenciar no seu financeiro também. Mas a gente bateu aqui o nosso horário, Luiz, se você quiser fazer as considerações finais. Não, A gente tá segue o ótimo. jogo, né? Segue o jogo. Foi muito bacana aí nosso bate-papo, Felipe. Eu acho que essa troca de informações a gente só tende a ganhar, né? As pessoas não pensam da mesma forma, é normal, cada um tem que saber qual é o melhor destino do seu dinheiro, né? E eu achei que você trouxe posições bem bacanas aí para contribuir com o pensamento de todo mundo. E eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Eu sei que, assim, para quem nunca ouviu falar sobre ações, sobre fundos imobiliários, né, sobre criptomoedas, é meio uma pancada isso, mas se pelo menos plantou uma sementinha, a pessoa gostou do que ouviu, vai buscar conhecimento, vai atrás de informação e fiquem à vontade para nós trocarmos ideia e crescermos juntos, né? Tá, então, o Luiz, fica o convite para a gente conversar de opções depois. Maravilha. Também fica o convite daquilo que a gente estava conversando, a gente montar aí um grupo separado daí para a questão de investimento. Quem sabe a gente monta uma turminha para falar disso. A gente vai conversando sobre isso e vamos amadurecer a ideia. Gostaria de agradecer você participar aqui nas gravações com a gente. Não é todo mundo que tem coragem de botar a cara aqui para falar. Espero que você tenha gostado da experiência. E ainda hoje, tá? A gente está gravando dia 1º de agosto. Ainda hoje a gente vai ter uma gravação com o Eduardo. E eu vou tentar fazer mais uma ainda dos seguros. Então o pessoal do grupo aí vai ter bastante novidade hoje. Obrigado, viu, Luiz? Um abraço e vamos Beleza, falando. obrigado a vocês, um abraço, fiquem com Deus. Até mais. Até.